Cândido Mariano da Silva Rondon, mais conhecido como Marechal Rondon, é o patrono da arma de comunicações e foi um militar e sertanista que atuou na exploração da Amazônia e na proteção dos povos tradicionais do Brasil. Nascido em 5 de maio de 1865, no Mato Grosso, viveu até os 92 anos de idade e morreu em 1958, no Rio de Janeiro. Seu pai morreu sem conhecer o filho, que anos depois também perdeu a mãe. Em 1873, o avô materno não queria se separar do neto, mas, por insistência do tio, Cândido foi levado para Cuiabá, um pedido feito pelo pai do menino em seu leito de morte. O pequeno foi criado pelo avô e pelo tio até entrar para o exército com 16 anos em 1881. Cândido pediu ao tio para estudar na Escola Militar do Rio de Janeiro. Com autorização do Ministério da Guerra, acrescentou o sobrenome Rondon em homenagem ao tio que lhe criou. Em 1884, Rondon já estava habilitado para fazer o curso superior. Em 1888, foi promovido a alferes aluno. Nesse mesmo ano, o governo imperial cria a Escola Superior de Guerra, para onde é transferido Rondon. No período pré-república, participou de movimentos abolicionistas e republicanos e participou do golpe que derrubou Dom Pedro II, último imperador do Brasil. Rondon era aluno e também admirador de Benjamin Constant, professor de matemática da escola. Junto com outros alunos, fez sua opção política pela República, que em 1889 foi proclamada. Após a proclamação da República, Rondon foi nomeado ajudante do Major Gomes para a Comissão Construtora de Linhas Telegráficas, com o objetivo de estender as comunicações entre o Rio e Cuiabá, passando por Uberaba e Goiás. Em março de 1890, ele foi para Cuiabá, onde foi graduado ao posto de capitão-engenheiro e bacharel em matemática e ciências físicas e naturais. Foi indicado por Benjamin Constant para professor substituto da escola militar. Rondon passou a chefiar o grupo que fazia o levantamento topográfico para a determinação das estradas e posterior instalação de postes da linha telegráfica. Junto com 20 soldados, avançaram pelo sertão desconhecido, na sua maior parte habitado por tribos bororós, algumas já pacificadas. Em junho, a expedição chega ao Registro do Araguaia, onde instala a primeira estação telegráfica. Seguiu avançando pelo sertão, mas a sobrevivência era difícil. A malária fazia vítimas. Em abril de 1891, foram inauguradas as novas estações telegráficas. Sob a chefia de Rondon, em maio, a comissão conseguiu finalizar seus trabalhos. 1.574 quilômetros de linhas telegráficas instaladas. Voltando ao Rio, Rondon assumiu a docência na escola militar, mas por pouco tempo, pois logo foi nomeado chefe do Distrito Telegráfico de Mato Grosso. Pediu exoneração do cargo de professor. Em 1º de fevereiro de 1892, casou-se com Francisca Xavier e no dia 6 de março partiu para Cuiabá com a esposa para assumir o cargo. Em 1899, Rondon chefiou uma comissão destinada a estender as linhas telegráficas de Cuiabá a Corumbá, para as fronteiras com a Bolívia e o Paraguai. Contou com a ajuda dos índios bororós, que abriram as picadas e erguiam os postes. Em retribuição, Rondon mandou proceder ao levantamento de terras pertencentes aos índios da região de Ipeg e Cachoeirinha e obteve do governo de Mato Grosso o reconhecimento de propriedade.
Nesse percurso, Rondon descobriu e nomeou rios, montanhas, vales e lagos, mapeando a região. Em 1906, foi encarregado pelo presidente Afonso Pena de ligar Cuiabá ao território do Acre, recentemente incorporado ao país, fechando o circuito telegráfico nacional. Nessa expedição, trava contato com os índios Nhambiquaras, conhecidos como antropófagos. Nesse difícil trabalho, sua tropa era instruída para obedecer ao seu lema: morrer se preciso for, matar nunca. Pouco a pouco, Rondon vencia um duplo desafio: a penetração de um território desconhecido e a pacificação dos índios. Em 2 de março de 1910, no governo de Nilo Peçanha, Rondon é convidado para assumir a chefia do Serviço de Proteção ao Índio, a ser criado. Em 1913, já coronel, Rondon é designado para acompanhar a expedição que o antigo presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, pretendia fazer pelo sertão brasileiro, acompanhado de seu filho, secretários e cientistas. A viagem tinha o objetivo de recolher material para o Museu de História Natural de Nova York, e os brasileiros aproveitaram para fixar com maior precisão certos detalhes geográficos. A expedição, que teve início no Rio Apa, em Mato Grosso, e se estendeu até Belém do Pará, recolheu numerosos exemplares da fauna brasileira e definiu o traçado do antigo Rio da Dúvida, rebatizado de Rio Roosevelt. Tal expedição foi concluída apenas em 1914. A partir de 1915, Rondon dividia seu tempo entre viagens de inspeção pelos territórios que havia desbravado, contatos com tribos indígenas, a direção do Serviço de Proteção ao Índio e a realização de conferências sobre os problemas indígenas. Até 1917, a Comissão Rondon havia construído 2.270 quilômetros de linhas telegráficas, instalando 28 estações que deram origem a outros povoados. Havia realizado o levantamento geográfico de 50.000 quilômetros lineares de terras e de águas, determinando 200 coordenadas geográficas e incluído 12 rios no mapa do Brasil e corrigindo o curso de outros. Em 1919, já general de brigada, é nomeado diretor de engenharia do Exército e autoriza a construção de quartéis. Em 1927, depois de concluir a ligação telegráfica da Amazônia com o Rio de Janeiro, Rondon trabalhou na inspeção das fronteiras por ordem ministerial. Reformado no posto de general de divisão, foi nomeado em 1934 para a Comissão Mista da Liga das Nações para dirimir o conflito entre o Peru e a Colômbia pela posse da região da Letícia. Em 1939, Rondon tornou-se o primeiro presidente do Conselho Nacional de Proteção dos Índios. Nesse mesmo ano, recebeu do IBGE o título de Civilizador dos Sertões. Em 1952, viu aprovado seu projeto de criação do Parque Nacional do Xingu. Em 1955, no dia que completou 90 anos de idade, Rondon recebeu, na Câmara dos Deputados, as insígnias de Marechal. Em 1956, em sua homenagem, o território de Guaporé passou a denominar-se Rondônia. Rondon teve 6 filhas e um filho homem. O Marechal faleceu no Rio de Janeiro no dia 19 de janeiro de 1958, com 92 anos.